Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, vamos falar um pouquinho que a gente teve agora o último adiamento, né? Referente à abertura das agências do INSS, que somente deverá ocorrer 31/8 ou dia 8 de setembro. Então, a gente teve novamente um adiamento na reabertura das agências do INSS. Então, agora, os segurados eles podem levar os documentos, né, via o drive-thru nas agências. Então, se for solicitado um documento, esse segurado pode levar na agência do INSS a cópia do documento, desde que ele faça um agendamento. Não adianta você chegar lá e depositar na urna. Não, você precisa fazer o agendamento, que pode ser através do site, pode ser do INSS, pode ser através do aplicativo ou ainda pelo telefone 135. E os segurados que dependem dos serviços do INSS, que tenham atendimentos presenciais já agendados, eles terão que marcar novas datas para comparecimento às agências. Segundo o INSS, mesmo após a decisão de adiar a abertura dos postos, os reagendamentos não serão feitos automaticamente. Então, os segurados sem hora marcada não serão atendidos quando as agências do INSS reabrirem. Então, essas pessoas terão que refazer o processo de agendamento por meio do portal ou do aplicativo Meu INSS ou da central telefônica 135, escolhendo um novo dia. Agora, se o benefício for concedido, o pagamento será retroativo à data da primeira solicitação. Não importa quantas vezes foi adiado, quantas vezes você ligou lá para adiar devido a essa pandemia de Covid-19. O que importa é a data que você deu entrada no requerimento. Então, se foi adiada a abertura, se foi adiando os agendamentos, não tem problema, tá? Vai ser a data que você deu entrada. Porque um grande número de pessoas necessitam de atendimento após mais de 5 meses de fechamento das agências e de vários adiamentos da reabertura das unidades. Mas o INSS alega que não tem acúmulo de pedidos, porque há análises e concessões sendo feitas de forma remota. Apesar disso, o INSS admitiu que serviços que não podem ser feitos por canais de atendimentos remotos, como perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa, reabilitação profissional, justificativa judicial e atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios, serão retomados prioritariamente. O INSS esclareceu que o novo adiamento do retorno presencial dos servidores foi decidido após chegarem à conclusão, né, e entender que as agências ainda não cumpriam todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. É complicado, você tem, por um lado, trata com bastante idoso, tudo mais, só que assim, tem gente que está passando fome, né? Isso daí também deveria ser levado em conta. E abrir uma parte dos serviços, né? Não aglomerar, não fazer o atendimento total, mas uma parte dos serviços, é uma questão de humanidade, que tem muita gente passando muito sufoco. E não tem o que fazer, agora você tem que aguardar, Sabe, é complicado isso, né? Você vê um pai de família passando necessidade, muita gente precisando ser atendido e continua fechado. Bom, então, para a reabertura das 1.500 agências do país, serão necessárias a distribuição
de equipamentos de proteção individual, os EPIs, a instalação de barreiras de acrílico nos guichês de atendimento e uma nova sinalização interna nas unidades. Só que a gente vê o governo com uma super dificuldade de fazer isso e a gente vê as empresas privadas que precisam, que não podem tomar prejuízo e já fizeram tudo isso. Já sinalizaram, já colocaram a proteção de acrílico. Quer dizer, sabe, também o governo precisaria se mexer nesse ponto, porque, sabe, a empresa privada, como é que ela consegue e o governo não consegue? É brincadeira isso, né? Agora a pessoa está passando necessidade, você paga um seguro a sua vida inteira, o INSS é um seguro, você paga o seguro e na hora que você precisa você está ferrado, porque ele não consegue, porque o padrão de exigência, todo mundo consegue, menos o governo, complicado isso. Bom, além disso, haverá medição de temperatura corporal na entrada e uso obrigatório de máscaras, o que a gente já está cansado de verificar por aí. A gente vê em supermercado, a gente vê em empresas, todos eles conseguiram seguir o protocolo, as exigências, e o governo não consegue. É complicado, né? Bom, a Previdência Social tem mais de 35 milhões de segurados, sendo que muitos deles precisam de benefícios como auxílio-doença e pensão por morte, de dependente inválido ou deficiente. Pessoas nessas situações necessitam de avaliações presenciais para terem seus benefícios concedidos. São mais de 5 meses sem nenhuma perícia médica, nenhuma avaliação social e nenhum atendimento presencial. Há milhares de requerimentos pendentes. Aí o que vai acontecer? Quando abrir, vai ser uma enxurrada de pessoas. É complicado, você não pode deixar acumular tanto. É muito tempo parado, sabe? E como é que as empresas privadas, em 15 dias da pandemia, já estavam tudo funcionando normal, nenhum supermercado parou e continuou, e sinalização, e placa, e medição de temperatura, porque só o governo nunca consegue, sabe? Depois não sabe por que as pessoas não querem contribuir para o INSS. É um tiro no pé isso, porque quando você precisa, você não tem. Quando você precisa ficar implorando para ter um benefício, para receber um auxílio-doença, sabe? É um seguro que você paga, na hora do teu dinheiro que você está pagando, você é muito bem-vindo. Na hora que você tem uma doença, uma necessidade, você não pode, porque o governo te vira as costas, é muito complicado. Bom, o INSS ele alega que a manutenção das agências fechadas é para garantir a segurança de servidores e dos segurados em meio à pandemia de Covid-19. Há inúmeros processos aguardando que o Instituto reabra seus postos para que as exigências sejam cumpridas. Muitas vezes é preciso apresentar um documento que está faltando para que a análise seja concluída. Bom, para esses requerimentos, o atendimento remoto não resolve a situação. A Previdência é um serviço essencial, pois lida com subsistência das famílias no momento de maior fragilidade. Então, desde que os postos foram fechados, os exames periciais foram suspensos e os benefícios por incapacidade têm sido concedidos de forma provisória, por meio de envio de atestado médico pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Bom, se você tem um documento que você precisa levar, faça o agendamento, leve cópia simples, nada de original, porque esses documentos serão descartados. Agora, se você pode acessar o site, você vai acessar o site portal.meu.inss.gov.br. Outra opção é baixar no celular o aplicativo de mesmo nome. Quem não tem internet pode ligar no 35. Bom, a página principal do Meu INSS vai abrir pedindo para o usuário entrar, se cadastrar ou se inscrever no INSS. Também tem alguns serviços que não necessitam de senha, como o caso do agendamento. Então, para você fazer o cadastro, se você não tem cadastro, para você fazer, basta você clicar em cadastrar senha. Você vai preencher os dados, cadastrar sua senha e selecionar a opção continuar. Bom, aí você vai, seus requerimentos, após você ter se logado, a página vai carregar a tela de serviços do Meu INSS. Aí você vai clicar em agendamento, solicitações. Uma página com todos os requerimentos, ela vai se abrir. Caso você não tenha nenhum, vai aparecer a mensagem: nenhuma solicitação de atendimento foi encontrada.
Para você agendar um novo pedido de aposentadoria, por exemplo, basta clicar no ícone Novo Requerimento, no canto inferior direito. Aí vai aparecer uma lista de opções de atendimento. Então, se você quiser solicitar sua aposentadoria, o usuário deverá escolher a opção Aposentadorias CTC, que é Certidão de Tempo de Contribuição, e Pecúlio. Nesse caso, deverá escolher a melhor opção de aposentadoria para o seu caso. O que você tem que ter um planejamento, porque não adianta você chegar lá e escolher uma aposentadoria se você não tem noção. Qual pedágio é melhor? De 50%? De 100%? Você tem que se planejar. Tome cuidado com isso, que eu já vou falar disso. Bom, aí na próxima tela, você vai ter que ler com atenção seus dados cadastrais e suas informações de contato. Se tudo estiver certo, basta clicar em avançar. Aí na próxima página, o INSS vai informar o mínimo necessário para o atendimento. Então, o Instituto dá até opção de digitalizar documentos. Para agendar a perícia médica, o usuário deverá escolher entre solicitar benefício, pedir prorrogação ou acompanhar resultado. Então, o usuário deve preencher também dados referentes ao seu trabalho. Bom, nesse momento, o usuário escolherá a agência mais próxima da sua casa. O site oferece 3 opções de procura, por CEP, município ou localização. Então, se você precisa agendar um serviço, já dei o caminho, você vai lá, você agenda esse serviço para que você possa ser atendido. Ou você liga no 135 ou no site e agenda para levar um documento lá. Só serve cópia, não leve original. Então, se você tiver alguma dúvida, você liga no 135, você se informa que eles fazem esse tipo de atendimento, eles prestam esse tipo de informação para que você possa saber por onde você precisa chegar, de que maneira você pode fazer cumprimento de exigência, enfim, qualquer dúvida você pode ligar no 135. Bom, é importante você garantir uma renda maior na hora que você for se aposentar, porque a expectativa de quem trabalha há anos é uma aposentadoria tranquila. Aí, quando o benefício do INSS é concedido, muitas vezes aquele sonho não encontra correspondência com a realidade. Então, para quem começa a cobiçar o pedido de aposentadoria, o essencial é fazer o planejamento. Porque além de permitir um tempo de preparo e adaptação, o planejamento pode dar ao trabalhador a chance de melhorar as condições para a aposentadoria. Atualmente, no cálculo da aposentadoria, o INSS faz uma média dos 100% salários de contribuição em reais a partir de 7 de 94. Por que 7 de 94? Porque foi quando entrou o plano real. Outro passo importante é você organizar os períodos antigos de trabalho. Apesar da Previdência só considerar as remunerações a partir de julho de 94, o segurado não deve desconsiderar as atividades antigas. O tempo em escola profissionalizante, o tempo na infância e o trabalho de serviço militar obrigatório são contribuições que devem ser incluídas no cadastro da Previdência Social, tá? Isso você tem lá atrás, é uma coisa antiga, isso você pode arrumar para colocar, se não estiver constando no CNIS, você pode colocar, porque elas devem ser incluídas no cadastro da Previdência. Então, muitas vezes, isoladamente, esses períodos são pequenos e podem dar uma impressão de irrelevância. Agora, quando você soma esses tempos que estão picadinhos, podem resultar em 1 ano a mais de contribuição, por exemplo, e ajudar o segurado a chegar num cálculo melhor. Porque tão importante quanto conseguir ganhar mais na aposentadoria é o segurado garantir que vai gastar menos. Tem essa questão. Porque quando você sai da ativa, você tem que ter menos gastos, porque sua renda vai diminuir drasticamente. Então, mesmo quem tem salários altos e pede benefício em condições mais favoráveis, enfrentará uma queda no padrão de vida. Porque quando você está na ativa, né, principalmente aquele que está empregado com carteira assinada, tem plano de saúde, tem vale transporte e com certa frequência outros benefícios, né, vale alimentação, cesta básica.
Então, é importante você ter uma redução de despesas. Então, reduzir as despesas e se preparar é fundamental para evitar frustração e endividamento em uma fase tão delicada. Então, uma aposentadoria tranquila também depende de menos dívidas e parcelas. Agora, no período que antecede o pedido do benefício ao INSS, seja esse intervalo de alguns anos ou de poucos meses, o trabalhador deve aproveitar os benefícios que o empregador oferece. Então, dentre as principais dicas estão, por exemplo, buscar médicos, fazer check-up, dar início a eventuais cuidados que podem garantir um futuro mais saudável. Então, quanto antes você fizer esse planejamento, mais tranquilo será. Porque o trabalhador que faz as próprias contribuições também pode considerar, muitas vezes, o aumento dos recolhimentos. Aí vai depender de quanto tempo falta para você se aposentar. Se faltam 2 meses, às vezes a gente vê pessoas que chegam no escritório faltando 1 ano para se aposentar e aí quer recolher pelo teto. Recolheu a vida inteira o salário mínimo. Aí não vai resolver. Porque aí não adianta, você vai jogar dinheiro pela janela. Então, por isso que é importante você se planejar. E outra, saber qual é a melhor hora de você se aposentar. Quem está no salário mínimo, quanto antes se aposentar, melhor. Mas quem tem acima do salário mínimo, a gente tem muitas regras de transição. A gente tem o pedágio de 100%, a gente tem a regra dos pontos, a gente tem o pedágio de 50%. São vários pedágios, idade mínima progressiva. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque se você entrar na regra de transição errada, depois fica difícil arrumar. Então, precisa tomar cuidado. Ou, eu acho que eu vou recolher, a pessoa sai do emprego, ela tem uma média salarial altíssima, daí ela pega e passa a recolher pelo mínimo, porque, vai fazer a média? Não vai fazer a média. Vai ser 100% a partir de R$ 7,94. Então, é bom você saber qual a sua média salarial para que você continue recolhendo sobre essa média salarial. Então, é importante você saber, eu vou me aposentar em 2023, com quanto que eu tenho que pagar daqui para frente para que eu possa me aposentar com X, para que eu possa me aposentar com 6 mil, para que eu possa me aposentar com 5 mil. Isso é um planejamento futuro que é feito para orientar a pessoa. Então, é importante a pessoa ter essa visão, saber quanto que ela tem que pagar para saber quanto que ela vai se aposentar. Isso é importante. E qual é o melhor caminho para ela? Qual o melhor pedágio? Qual a regra de transição que, no caso dela, vai ser mais favorável? Que não adianta eu ver o meu vizinho e falar, vou fazer igual do meu vizinho. Não, o meu vizinho tem uma vida. Meu vizinho teve outros empregos, teve outros salários, então a vida do meu vizinho é diferente da minha. Mas eu trabalhei 10 anos com ele. E o restante do tempo? E os outros vínculos? Tudo isso você precisa levar em consideração. Então, o período que antecede o pedido de aposentadoria, ele deve ser organizado. Então, você vai buscar no INSS o CNIS, que é o arquivo das contribuições. Gente, CNIS não é um número, CNIS é um documento que tem lá, é um raio-x das suas contribuições. Às vezes a pessoa fala, me dá o número do PIS e fala, meu número do CNIS é esse. Não, CNIS não tem número. CNIS é que nem uma radiografia. Então, ela não tem um número, é um documento que o INSS fornece. Então, se você não tem uma senha, você vai precisar se cadastrar. Se você já tem a senha, basta acessar a página Lista de Serviços, aí você vai clicar em Extrato Previdenciário, que entre parênteses está escrito CNIS. E o que é esse documento? Nesse documento tem uma sequência de empresas em que você trabalhou. Cada uma delas tem uma data de início e fim do contrato e também o último dia da última remuneração. E para cada um desses vínculos aparece a relação de salários mês a mês. O que você deve olhar? Primeiro, você vai se certificar que todos os seus trabalhos estejam nessa lista. Então, os valores mais antigos, anteriores a 1994, não vão ser usados no cálculo do benefício, mas contam como tempo de contribuição. Na listagem dos salários, a partir de julho de 94, em reais, você vai comparar o valor registrado na carteira com os olerites e os contra-cheques e os extratos do FGTS.
Bom, o INSS vai calcular o valor das aposentadorias e vai definir a regra de cálculo dos benefícios a partir das informações que são lançadas nesse CNIS. Qualquer erro ou inconsistência terá efeito no valor final do benefício. Então, você precisa tomar cuidado. Agora, quem está mais perto de completar as condições mínimas para o benefício tem que se planejar bem, porque só com o planejamento você vai conseguir um valor melhor de aposentadoria. Bom, aí você vai olhar no CNIS e vai buscar os períodos antigos. Quando você perceber falta de um vínculo, valores errados, você vai ter que corrigir esses valores, esses vínculos, antes de pedir aposentadoria. Então, para isso, você vai buscar as empresas ou quem está guardando a documentação para pedir comprovação dos trabalhos e salários. Um bom planejamento para a aposentadoria ainda ele prevê também um impacto na redução da renda mensal, porque além de ser importante você se antecipar à nova realidade com menos gastos, a aposentadoria vai parecer maior. Então você tem que organizar suas dívidas, você tem que acabar com financiamentos, empréstimos, dívidas de longo prazo. Se você não tiver o que cortar, você não hesite em melhorar a sua capacidade, assim, corta o que for, porque você tem que ter mais dinheiro. Por quê? Porque com a aposentadoria sua renda vai cair. Então você não pode manter o mesmo gasto que você manteve até então. Vai ter que cortar. Então você vai procurar o que você vai cortar, o que vai doer menos quando você cortar. Bom, independente do valor da aposentadoria, você vai ter uma redução no estilo de vida, ao menos que tenha se preparado com muita antecedência, fazendo aplicação financeira, a sua renda vai cair. Então, esse impacto deve ser menor se o trabalhador estiver bem preparado. Então, você está na empresa, você vai sair da empresa, você foi demitido, você vai ter um plano de saúde por um determinado tempo, ok. Esse plano de saúde, então você vai aproveitar, você vai fazer check-up, porque a empresa vai cortar. Então, você foi demitido, você estava lá trabalhando, então você vai ter por tanto tempo o convênio. Então, você já se prepara, você faz exame, você vai em vários médicos, porque depois, se você for no SUS ou um convênio não tão bom, o que vai acontecer? Já vai complicar. Então, você já deixa o seu check-up em dia, já se prepara, faz tudo direitinho. E para quem ainda faltam alguns anos, essa pessoa ainda melhor ainda o planejamento, porque ela vai poder pensar na renda dela e a partir dessa renda, vamos supor, se você está numa empresa, você pode complementar o valor da contribuição. Se você é um autônomo, você pode se planejar melhor. Enfim, tudo isso é feito num planejamento para que você possa estar preparado na hora de se aposentar, porque levando em conta que você vai receber esse valor para o resto da vida. Essas são as minhas dicas de hoje, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.